Vamos ver esse vídeo do Chelsea. O Chelsea contratou 42 jogadores Isso é loucura pra mim, vai tomar no cu. 42 jogadores, mano. Que isso, velho. desde que foi comprado por um grupo liderado por Todd Boehly em 2022. Foram 1 bilhão e 384 milhões de euros gastos, com alguns atletas que chegaram e já nem estão mais no clube. O elenco que começa a temporada... Nossa, é verdade, né? Esse contrato o Ângelo, contrato o David Washington do Santos. Eu não entendo por que disso. Não sei por que disso. Contratou dois mas eu acho que o Ângelo nem tanta promessa como o David Washington, mas, pô, contrato e não coloca pra jogar. Temporada Vai 2024 explicar no vídeo? e 2025 tem apenas 2 jogadores do time que foi campeão europeu em 2021 e durante um jogo pela Pré-Conference League, o jogador relacionado com mais tempo de casa era o goleiro Bettinelli, que fez a sua estreia apenas em 2022. É uma mudança absolutamente insana, agressiva e bancada por uma injeção de dinheiro nunca vista antes na história do futebol. Mas por que o Chelsea está fazendo isso? Qual que é a estratégia deles? E acima de tudo, vai funcionar? Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofut e para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente lá para 2003. Foi nesse ano que o empresário russo Roman Abramovich comprou o Chelsea e na sua chegada prometeu alçar o clube a outro patamar. E o nosso objetivo nesse vídeo específico nem é discutir a origem do dinheiro que o clube está injetando, mas nesse caso, independente da opinião de qualquer um de nós, o fato é que o projeto do Roman Abramovich foi extremamente bem sucedido. Pouco tempo depois da compra do clube, o Chelsea encerrou um jejum de 50 anos ao conquistar a Premier League em 2005 e alguns anos depois também a glória máxima, a Champions League, se sagrando campeão europeu antes até dos seus rivais locais. Nossa, mas que sobrancelha do A glória máxima, a Champions League, se sagrando campeão Caralho. europeu antes até dos seus rivais locais mais tradicionais, como Arsenal e Tottenham. E ficou parecendo até que o maior rival do Chelsea, digamos assim, surgiu de verdade na temporada 2011-2012, o fair play financeiro. O FFP é uma série de regras que impedem que um clube gaste mais do que ele fatura, não só evitando que os clubes se metam em dívidas e acabem quebrando, né, tendo uma gestão ali insustentável, mas também evitando que haja uma diferença tão gigantesca assim entre esses novos ricos e os clubes mais tradicionais, digamos. Nem toda a contratação do Chelsea na era Abramovich foi bem sucedida, isso é um fato, mas existia ali claramente um projeto esportivo. Um projeto que dependia do clube ter muito dinheiro para gastar, claro, isso aí não tem nenhuma dúvida, mas ainda assim o Chelsea operava. Ter muito dinheiro para gastar, claro, isso aí não... Rapaz... Não tem nenhuma dúvida, mas ainda assim o Chelsea operava como um clube de futebol. Quando Abramovich é obrigado a vender o clube em 2022, o Chelsea sai das mãos de um empresário russo com ligações com o governo, que fez a sua fortuna com negócios mais... De órfão pobre a oligarca bilionário, como Abramovich fez seu dinheiro. Tradicionais para as mãos de um tipo diferente de bilionário. Todd Boehly subiu na vida trabalhando no setor financeiro. Ele foi tremendamente bem sucedido com investimentos e abriu a sua própria firma, investindo em tudo que seja possível para dar dinheiro, de bets a direitos sobre músicas, de times de outros esportes ao Globo de Ouro, com um portfólio que abrange diversas áreas. E ele não tá sozinho. Embora o Todd Boehly seja aí o centro das atenções, ele não foi o único comprador do Chelsea. Entre outros investidores, um que chama atenção é o Bedad Eghbali, outro bilionário que também fez a sua fortuna com investimentos em empresas. Resumo, a mentalidade dessa gente se resume a dinheiro. São caras extremamente bem-sucedidos, que sabem fazer dinheiro e certamente não entram em nenhuma negociação para perder. Só que aí parece uma contradição. De um lado, caras muito bem-sucedidos. De outro lado, a gente vê que o Chelsea parece um caos. O clube parece estar fazendo contratações caríssimas e gastando dinheiro sem sentido. Mas é possível que toda essa bagunça, na verdade, seja planejada? A resposta é, parece que sim. Ih, olha aí, mano. Numa montagem de clube racional, geralmente você pega o seu elenco e tenta trazer nomes que vão melhorar de alguma maneira aquele esquadrão. Vamos pegar o Real Madrid recente, que é o exemplo claro de uma gestão bem feita. Na temporada 2021-22, eles trouxeram o Camavinga, um jovem de teto altíssimo, e o Alaba, já que tinham saído os zagueiros Varane e Ramos. Para a temporada 2022-23, eles trouxeram o Rudiger, um zagueiro de elite, para uma zaga que estava defasada, e o Tchouaméni para substituir o Casemiro. Era o futuro já da
volância. E por aí vai, dando a impressão de que as peças são sempre escolhidas a dedo, né? E pra contratar, você também pensa como é que vai ser o encaixe desses caras dentro do elenco. As posições que eles jogam, o estilo de jogo deles, como que isso se encaixa na filosofia do treinador. Um exemplo recente é o Arsenal, que tinha o Ramsdale no gol, ele tava bem de goleiro, só que ele acabou sendo meio que escanteado para a ascensão do David Raya, um goleiro que joga melhor com os pés e que portanto se adequa mais ao estilo do Arteta e que acabou ganhando a titularidade. E mais uma coisa a se considerar na hora de contratar é o espaço que esse jogador vai ter dentro do elenco, como permitir que todos joguem um pouco, né? Não dá pra fazer isso se o elenco for muito inchado. Só que o Chelsea parece que pegou todas essas questões que deveriam balizar a montagem de elenco e ignorou logo de cara. O clube é comprado pelo Todd Boehly e companhia em maio de 2022. Naquela temporada 22-23, chegam 15 jogadores, um baita misto de jovens promessas como Mudryk, Madueke, Enzo Nossa, esse Mudryk é ruim de bola, hein? Ah, eu falo mesmo, é ruim. Fernandes e Andrei Santos, e caras mais consolidados. Nossa, é verdade, mano. Onde que tá Andrei Santos, cara? Nossa, mano. Temporada seguinte, mais 12 contratações, agora sem nenhum nome mais consolidado. Só promessas muito jovens e outros com mais rodagem, mas também jovens. Como foi o caso do Palmer e do Nkunku. Mas o Chelsea, esses donos do Chelsea comprou esse Strasbourg também? Strasbourg, sei lá como que fala. Eles têm porcentagem desse time. Ah, faz sentido então. Para a temporada 2024-25, mais 11 atletas, alguns mais jovens, outros mais em idade de auge, e para 2025-26 já tem 2 jogadores fechados também. Pô, o Estevão, sei lá, cara. O Estevão ir pra essa bagunça aí me pega um pouco. Ah, sei lá. Pô, o Chelsea é muito... Deixa eu colocar a câmera aqui. Esse Chelsea aí é uma merda, viado. Incluindo uma das grandes promessas do... Quem que é esse cara aqui? É Kendry Paz? Não conheço não, hein, mano. É bom jogador mesmo? Kendry Paz? Brasil nos últimos anos, o Estevão. Se você tem a impressão que é gente demais, é porque é. Tá? Ninguém contratou tantos jogadores como o Chelsea no planeta Terra. Em coisa de 2 anos e um pouquinho, essa nova gestão acabou contratando praticamente 2 elencos inteiros. Ao ponto de no mês de agosto de 2024, eles terem um elenco... O super técnico pra gerir isso é Enzo Maresca. Que estava trabalhando com o técnico Enzo Maresca e outro grupo com mais de 10 jogadores treinando separado no que ficou conhecido na Inglaterra como Bomb Squad. Um elenco descartável, com alguns jogadores conseguindo sair de última hora, como foram os casos aí do Ângelo e do Sterling, e outros ficando lá possivelmente para mofar, os casos do Casadei e do Chilwell, com o técnico Maresca dizendo: desses aí, quem ficar não vai jogar. Em certo momento da janela de transferências, o elenco do Chelsea estava mais ou menos assim. Essa imagem dá uma boa visualização de quão inchado tava. Mano, vai tomar no cu. Que isso, viado. Peraí, deixa eu diminuir um pouco a câmera. Fofana, Lukaku, David Washington, Jackson, Nkunku. Pô, e o Nkunku estragou a carreira dele, né? Acabou com a carreira dele pra ir pro Chelsea. Sterling, George... Nossa, o nome do Ângelo é Gabriel. Enzo Fernandes. Palmer. Eu acho que de todos esses caras aqui, o Palmer é o único que presta. Uf, mano, olha esses volantes aqui. Não tem um que preste. Dos volantes, não tem um que preste. Olha os lateral esquerdo. Cucurella e Tio... Ah, vai tomar no cu, mano. Nossa. Olha os goleiros. Só merda. Ah, é zaga isso aqui, né? Desculpa, é a zaga. Só merda. Olha os lateral direito. Pô, pelo amor de Deus, mano. O Fofana é bom? Nossa senhora. Deus me livre e guarde, mano. Né? Ao ponto de os caras terem 7 goleiros.
E eu sei que parece tudo caótico, mas eu vou tentar clarificar um pouco as coisas, pelo menos da forma como eu enxergo, né? Eu vejo que o Chelsea faz mais ou menos dois tipos de contratações. Uma são jogadores que realmente vêm pra jogar. Esses caras são mais evidentes até pelos valores pagos, né? Então é o caso ali do Enzo Fernandes, do Moisés Caicedo, do Nkunku e por aí vai. Já outros jogadores não têm a utilidade de realmente atuar pelo clube, mas eles funcionam como uma forma de fazer dinheiro. São caras que em grande parte você nunca ouviu falar e que alguns sequer jogarão pelo Chelsea ou jogarão muito pouquinho e depois já vão ser negociados. O Chelsea compra esse tipo de jogador na baseada, tentando se utilizar mais ou menos daquela estratégia que eles chamam de jogar macarrão na parede, né? Você pega um monte de espaguete assim, tacar na parede, alguns vão cair, mas alguns vão grudar. E o Chelsea aposta na compra massiva desses jovens que estão baratos antes de que eles explodam e virem estrelas. E se apenas alguns conseguirem vingar e realmente valerem muito mais no futuro, tá ótimo. Ao invés de torrar, digamos, 80 milhões num jogador, o Chelsea muitas vezes vai preferir contratar 4 promessas de 20 milhões cada uma, esperando que pelo menos uma ou duas grudem na parede. Uma ou duas realmente vinguem e comecem a valer de repente 80. Caralho, então não... Porra, óbvio que tem um... Não tem tanto um projeto esportivo em volta do Chelsea, né? Mais pra fazer dinheiro e foda-se. Tá vendo? É meio que isso. Não tem um projeto esportivo, é pra fazer dinheiro. 100 milhões no futuro. E pro Chelsea isso tem sido uma prática que tem funcionado. Mesmo os jogadores que não necessariamente vingam, têm conseguido se valorizar só de passarem pelo clube. Colocar a camisa do Chelsea e entrar em campo, ou ser emprestado pelo Chelsea para outros clubes. Tipo, eu quero que meu clube vira SAF, meu Deus, quero. Aí você pega uns filha da puta que só tá visando dinheiro. Tá ligado? Pega seu time e faz seu time virar um... Como fala? Como que os caras chamam o satélite? Tá vendo? Muitas vezes faz com que esses jogadores já tenham uma certa valorização natural, digamos. Um bom exemplo é o Hutchinson. Embora esse guri seja considerado formado nas categorias de base do Chelsea, o fato é que ele veio de graça da base do Arsenal em 2022 e bastaram 49 minutos em campo pelo Chelsea, mais um empréstimo para o Ipswich, para depois ele ser vendido por 23 milhões e meio de euros. O Ângelo foi contratado vindo do Santos por 15 milhões de euros, nunca jogou 1 minuto numa partida oficial pelo Chelsea, mas bastou um bom empréstimo para o Strasbourg da França para ele ser vendido para o Al Nassr com um lucro de 8 milhões de euros. Meu Deus, o Ângelo foi pra Arábia, mano, que isso, nem sabia. Ou seja, mesmo que o elenco do Chelsea pareça inchado e que as contratações pareçam exageradas, elas estão ali por um motivo. Meu Deus, pô, e o Ângelo é um flop, né? Pode se considerar um flop? Pode se considerar um flop o Ângelo? É um flop, né? É flop, né? Tem jeito. Até quando um jogador não joga ou atua pouco pelo clube, eles têm encontrado uma maneira de fazer dinheiro. E de fazer dinheiro eles sabem muito bem. Inclusive isso aí não vem de uma forma comum. E sim funciona porque o Chelsea tem algumas estratégias muito bem amarradinhas para fazer essas transferências darem certo. Você pode estar se perguntando, pô, mas não tem nada que impeça o Chelsea de gastar tanto e contratar tantos jogadores? Tem essas regras de sustentabilidade da UEFA e da Premier League, que pra simplificar a gente vai chamar tudo de fair play financeiro. Porém, é justamente nas entrelinhas, na área cinza das regras, que Todd Boehly e companhia aprenderam a navegar com maestria. Por exemplo, você percebeu que quando um moleque chega no Chelsea, ele tem assinado contrato por 7, 8, 9 anos, só o Chelsea tem mais jogadores com 7 ou mais anos de contrato do que o resto dos clubes europeus somados. Quantos que o Estevão assinou o contrato? Por quantos anos? Alguém tem info? Alguém tem essa info? O Estevão assinou por 9 ou 10? Pô, vai tomar no cu, para, viado. 9? Que isso, mano? Vai tomar no cu, caralho! Isso não é à toa. O Chelsea joga dentro das regras, mas abusa delas. Isso porque quando um jogador é contratado, o valor dele é amortizado contabilmente pelo número de anos do contrato, o
que que isso significa em termos mais simples? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Se o Chelsea contrata um jogador de 100 milhões de euros e assina com ele por 10 anos, o que que vai acontecer? Na contabilidade do presente ano fiscal, vai entrar um gasto de apenas 10 milhões. E assim sucessivamente por 10 anos. Ou seja, um jogador de 100 milhões, ele não cai como 100 milhões negativos aí, nas contas do Chelsea hoje, mas sim menos 10 milhões por ano durante 10 anos. E tem mais, digamos que esse jogador então tem 5 anos de contrato ainda. Se o Chelsea renovar por mais 5, ou seja, estendendo a duração restante do contrato para 10 anos, esses 50 milhões que eles estavam devendo contabilmente vão ser novamente amortizados durante o restante da duração do contrato. Então, ao invés de ser menos 10 milhões por ano, agora vai ser menos 5 milhões por ano apenas. O Chelsea abusou tanto disso que tanto a UEFA quanto a Premier League criaram uma nova regra para que os clubes só possam amortizar o valor de um jogador durante 5 anos, mesmo que ele tenha um contrato de 7, 8, 9 anos. Inclusive é sempre bom ressaltar, o Chelsea votou a favor dessa medida, beleza? E tu entregar contratos tão longos para jogadores assim, pode dar ruim e pode dar bom. Se der bom, é o caso do Palmer, por exemplo. Tu tens um craque na tua mão, sabendo que ele tem contrato literalmente até 2033. Nossa, é a segurança de você reter no seu elenco um jogadoraço e de, se ele quiser sair, você ter completo poder de barganha na hora de negociar. Porém, se der errado, o jogador também pode se tornar um fardo. Caralho, e essa merda aqui é um fardo, né? Ué, mas é muito 880 também, né? Caralho, é 880, mano. Porque essa merda de Mudryk aí é ruim demais. Mano, você vai ficar com essa merda aí. Pro clube. Digamos que o Mudryk, por exemplo, acabe flopando, né? E que a situação dele fique cada vez mais insustentável. Bom, ele tem contrato até 2031. Se ele não quiser sair e ficar só reinando ali recebendo salário até a próxima década, ele pode. Mas por que que eu acho que o Chelsea não tem tanto medo dessa situação? De ter muitos jogadores ali que de repente não estão rendendo, mas que tem aí, sei lá, 8 anos de contrato ainda com o clube. Porque primeiro, o Chelsea tem conseguido vender bem e tem conseguido posicionar jogadores em outros clubes emprestando para os caras ganharem rodagem e acabarem sendo vendidos depois. E se acontecer do cara não tá rendendo, tá mofando ali no clube, o Chelsea acredita que pelos jogadores serem muito jovens, eles vão ter alguma ambição, eles vão querer sair para jogar. Talvez poucos vão aceitar ficar ali simplesmente sem ser utilizados, né? Então, de um jeito ou de outro, pro Chelsea, contratos longos com jogadores bons funciona, e contratos longos para jogadores que não rendem, eles têm conseguido gerenciar isso aí e vender atletas muito bem. E a gente vai continuar um pouco aqui na contabilidade, mas isso aqui é muito importante também para entender alguns movimentos do mercado, e não só pro Chelsea, tá? O valor de uma venda, contabilmente, né, entra tudo na hora, enquanto as compras, como eu falei para vocês, são amortizadas pelo tempo de contrato. Vamos dar um exemplo, tá? Suponha que o Chelsea contrate um jogador por 100 milhões de euros e também venda um jogador por 100 milhões de euros na mesma janela. Contabilmente, o jogador que eles compraram, como eu expliquei para vocês, vai entrar apenas menos 10 milhões por ano durante os 10 anos. Mano, eu só não entendi um bagulho assim, Chave. Por exemplo, mas isso aí, quando eles fazem um contrato de 10 anos, eles parcelam com o clube que tá vendendo por 10 anos? É isso? Vamos supor, eles comprou o fulano por 100 milhões de reais. Eles parcelam os 10 anos? Não necessariamente. Mano, eu não entendi essa parte. Eu não entendi essa parte de amortecer por 10 anos. Não, só a contabilidade que é dividida por 10 anos. O valor na folha dele sai dividido. Contabilmente o valor dividido nos 10 anos. De contrato, porém o jogador que eles... Então, por exemplo, o Pedro Raul. O Pedro Raul no Corinthians, ele custou 25 milhões de reais por um contrato de 4 anos. Aí, contabilmente, foi tipo a mesma coisa assim. Aí tu divide os 25 milhões de reais nos 4, 5 anos de contrato. Aí tu amortece. Ah, saquei. Entendi. 5 por ano. Saquei. Assim, então o Corinthians tem gestão nenhuma, né? 5 milhões de reais na merda do Pedro Raul por ano. Mas o Chelsea dá contrato infinito pros caras.
Não, é assim. Eles pagam o dinheiro em si ou parcela 2, 3 vezes. Porém, no balanço e na conta da liga seria como se fosse 10 por 10 anos. Ah, isso aqui é uma forma de burlar o fair play. Exemplo, se comprar por 200 milhões de euros, um cara e o contrato dele for 5 anos, ele vai estar lá como 40 milhões. Ah, entendi. Não, entendi. Ah, entendi. Venderam por 100 milhões, entra como 100 milhões positivo na Ah, olha aí que bando de filha da puta, mano. hora. Ou seja, simplificando bastante e pegando só essas duas transações hipotéticas, né? Com esses dois jogadores, o Chelsea não teria um saldo de 0, porque um custou 100 e outro eles venderam por 100. Não, naquela temporada eles teriam um saldo positivo de 90. Então o clube chegou numa situação que não é novidade pra ninguém, de fazer transferências só pra fechar a contabilidade. Talvez você tenha estranhado, por exemplo, o Chelsea contratar o João Félix do Atlético de Madrid e vender o Gallagher pros colchoneiros. O Gallagher era vice-capitão da equipe, cria da base, um dos jogadores que mais atuou pelo clube na temporada 23-24, enquanto o João Félix dá pra considerar que foi um flop no empréstimo que ele teve pros Blues na temporada 22-23. Então por que eles iriam querer fazer isso, né? A verdade é que se tu for parar pra pensar, é praticamente como uma troca safada ali entre os dois clubes, com valores semelhantes, que entram direto na contabilidade quando o jogador é vendido, mas cuja compra é amortizada nos anos de contrato. Na prática, contabilmente, o João Félix custa 9 milhões de libras por ano pro Chelsea, enquanto a venda do Gallagher por 36 milhões de libras entra na hora, o que significa que contabilmente eles tiveram um lucro de 27 milhões. Que máfia, mano. Pô, e o João Félix é muito ruim, né? Ele chega a jogar no Chelsea? O João Félix? Ele chega a jogar, tipo, maneiro assim? Milhões de libras nessa operação. Outro caso foi o do lateral Madsen indo pro Aston Villa, com os Blues em retorno contratando o Kellyman vindo de lá. Sabe quem é Kellyman? Pois é, ninguém sabia. Um jovem da base do Aston Villa que tinha jogado cerca de 1 jogo e meio só pelo clube e que o Chelsea parece ter pagado um valor completamente descabido. Foram 20 milhões de euros por um jogador que a maioria dos sites que tenta estimar coloca ele na faixa de 1 milhão de euros de valor de mercado. Caralho, é loucura. Deixando claro que isso não é novidade, nem algo exclusivo dos times ingleses. Tem aquela famosa transferência entre o Chelsea é muito burro, não é burro, viado. É uma estratégia, mano, é uma estratégia, pô. O Pjanic da Juventus indo pro Barça e o Arthur do Barça indo pra Juventus, que foi exatamente a mesma manobra financeira feita somente para aliviar o balanço. Enquanto isso, ainda para balançar os livros, outro ponto muito importante: jogadores da base são vendidos como lucro. Não, rapaziada, tipo assim, os caras só pensam em dinheiro, mano. Entendeu? Isso, mano, não é, pô, o Chelsea não pensa em retorno esportivo, é só fazer dinheiro, mano. Tá vendo? E só pensa em dinheiro, tipo, dá certo. Lucro puro, ou seja, eles possuem valor de investimento. Tipo, seria burrice se eles pensassem esportiva, em retorno esportivo, mas eles não pensam, eles só pensam em lucrar. Investimento zero. Esse é o capitalismo, foda-se, tá ligado? O capitalismo fervendo. Foda-se, pô, foda-se o torcedor, não vai ter retorno esportivo. Tá ligado? E o torcedor vai fazer o quê? Não pode fazer nada. O time não é seu. Tá ligado? O time não é seu. Não pode fazer nada, o time não é seu. Zero na contabilidade, então tudo... Por exemplo, vamos supor, o John Tester faz um trabalho maneiro no Botafogo, mas se o John Tester começa a fazer um trabalho merda no Botafogo, o torcedor do Botafogo não pode fazer nada, mano. O time é do cara. Tá ligado? O time é do cara, tu não pode fazer nada. Tu vai fazer o quê? Matar o John Tester? Tá ligado? Tudo que entra do valor da venda de um guri da base é lucro. Vamos dar um exemplo. Digamos que o Chelsea tipo vende a 77? Então, a 77 eu não entendi direito porque agora eu não entendi direito esse bagulho do Vasco. Parece que agora é o Pedrinho. É que tinha uma cláusula, não era? Eu não entendi até hoje como funciona esse bagulho do Vasco. A 77 faliu? Ah! E quem que paga os jogadores agora? Tipo, vamos supor, não sei, eu acho que o Steve Forza não foi pago totalmente. O Pedrinho, mas com dinheiro. Com que dinheiro?
Aí você paga. Porque, pô, o Vasco em si é quebrado. Não é? Que dinheiro que o Vasco paga? L. Não, cara, eu não tô querendo zoar o Vasco, porra, mas a diferença é que o Vasco compra o Ciforza, compra João Victor, pô, paga milhões pensando que a 77 vai pagar. Se a 777 sai, você vai pagar como? O Corinthians paga compra esses jogadores caralho a 4, pô, pensando na sua renda. Patrocínio? Não, viado, mas lá atrás você comprou o Ciforza pensando na 77, você não pensou em patrocínio. Entendeu? Esse é o bagulho, é diferente. O dinheiro de patrocínio era direcionado a outras coisas. Se você pegar o dinheiro do patrocínio e direcionar as contratação, as outras coisas que deveriam ser pagas não vai ser pagas. Entendeu? Isso que eu tô falando. 77 faliu, o conselho optou por voltar ao clube ser comandado por presidente. Acho que é isso. Ué, exatamente. A 77 não deu nenhum dinheiro pro Vasco. Pô, faliu. Aí, tipo, a 77 olhou pro Vasco e falou, ó. Vocês pagam Ciforza, vocês pagam o João Victor, vocês pagam Galdames, vocês pagam salário de Paê, vocês que se viram. Foi isso. Foi tipo isso. Olha. Foi tipo isso. Ah, se vira aí pra pagar. Salário do Coutinho. Porque, tipo assim. Eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é, tipo assim. A partir do momento que não entra dinheiro da 77, e de princípio era ela que arca com todos esses compromissos, de onde sai dinheiro? Tá ligado? Sendo que você nunca pensou em tirar dinheiro de algo. Isso que eu tô falando, tá ligado? Loucura, né? A SAF tem dinheiro em caixa, pô, por isso que tá conseguindo se manter. Mas então a 77 ainda mantém dinheiro no Vasco. Injeta dinheiro ainda. Creio que as contratações foram a 77, mas em diante o salário é ao Vasco. Então as contratações vai ser a 77 que vai arcar ainda, né? Tipo isso. É tipo isso. A contratação é a 77 que arca. Os salários são o Vasco. Ele tinha guardado dos aportes das vendas. A 77 deu algum dinheiro antes de falir, alguma coisa assim. Caralho, que louco. Mano, que loucura, viado. Que loucura, mano. Ficou de louco. Jogadores. Um que eles compraram por 50 milhões de euros e eles vendem por 50 milhões de euros. Olha aí. E outro que veio da base e eles vendem por 50 milhões também. O da base, contabilmente, entra 50 milhões de euros na hora. Enquanto o outro jogador, digamos que ele tinha sido adquirido por 50 milhões num contrato de 5 anos e passou 2. O valor restante dele é 30. Portanto, se ele foi vendido por 50, isso dá um lucro de apenas 20 milhões. Por isso, tão facilmente o Chelsea tem vendido tudo que é jogador da base. Broja, Gallagher, Hall, Hutchinson, Madsen, Guerri, Mount, Mano, a ponto de alguns desses torcedores do cara. Chelsea dizerem que se o Todd Boehly tivesse administrando o clube na época do Roman Abramovich, teria vendido o John Terry. Inclusive, o Chelsea nas vendas tem ido bem demais, tá? O Maresca, técnico do Chelsea, acabou fazendo uma crítica e disse que essa regra força os clubes a venderem os seus talentos da base. E ele disse que isso é um problema a ser resolvido não pelo Chelsea, mas por todos os clubes. O que ele não fala é que ninguém é forçado a vender os guris da base. Os times estão vendendo porque se apertam financeiramente, chega no final do período fiscal e aí pra conseguir se enquadrar. Nossa, caralho, o Chelsea virou um time de empresário, viado, que só serve pra vender jogador. Que loucura. Dentro das regras de sustentabilidade, de última hora eles viram pros garotos da base, que viraram minas de ouro, e resolvem vender os caras pra conseguir equilibrar o balanço. Dando um mau exemplo, digamos que na sua casa as contas apertam. Aí você precisa vender a geladeira pra conseguir, de repente, comprar comida, né? Aí vem alguém e fala, pô, não gosto desse negócio de que as pessoas ganham dinheiro vendendo a geladeira, porque elas são forçadas a vender a geladeira. Não, ninguém é forçado a nada. Tu teve que vender a geladeira porque a grana apertou. E se a grana apertou por um motivo normal, dá pra entender,
Mas no caso do Chelsea, é como se eles tivessem que vender a geladeira porque eles gastaram todo o dinheiro comprando 42 freezers. Gurizada da base é a identidade do clube, tem uma relação muito diferente, mas eles são cada vez mais importantes financeiramente. Cara, e no que Chelsea, loucura, essa mano. molecada acaba sendo usada recentemente como produtos saindo de uma linha de produção, não como garotos, não como seres humanos. E não para por aí, o Chelsea tem mais algumas táticas de atuar na zona cinza da lei. Um caso que foi muito comentado foi de quando o Chelsea vendeu 2 hotéis para si mesmo. Como é que funciona isso, né? Olha aí. Basicamente, a holding Blue Co 22 Limitada tem duas empresas subsidiárias, a Blue Co 22 Properties Limitada e a Chelsea FC Moleque, Holdings lá vai Limitada. dinheiro. Então eles venderam os hotéis de uma para outra por 76 milhões e meio de libras, fazendo com que a Chelsea FC Holdings, que é a empresa que está sob os olhos ali das regras de sustentabilidade, conseguisse dar uma salvada monstra no resultado de 2023 e ficando Olha na aí, ó. risca das regras ali do fair play financeiro da Premier League. E de forma similar, você sabia que é possível vender um time feminino do seu clube? Eu também não sabia, Caralho. mas o Chelsea vendeu o deles. Ô, louco, vai tomar no cu, mano. Ô, louco, mano. Caralho, viado, o Chelsea tá vendendo tudo, moleque. Que porra é essa, mano? Venderam até o feminino, mano. Sabe pra quem? Pra Blue Co 22 Midco, também uma empresa parente dos mesmos donos. E mais, 2 dias antes do fechamento do período fiscal. Uma venda que claramente foi feita apenas para equilibrar o balanço e é uma transação que está sendo investigada pela Premier League. Da mesma maneira, também é Nossa, especulado que o Chelsea vendeu o seu centro de treinamento de uma empresa para uma empresa irmã. Como se Mano. fosse eu vendendo essa tela verde aqui, ó, do canal Eurofoot pro canal Cortes do Eurofoot. Outro tema muito relevante de ser falado é o Strasbourg. É outro clube da Blue Olha Co aí, ó. que é usado como entreposto para jogadores que o Chelsea não consegue colocar em outro lugar. Foi pra lá, por exemplo, por empréstimo, o Petrovic, que encerrou a última temporada como titular do Chelsea. No fim da janela de transferências, o Chelsea tentou vender o David Washington pro Strasbourg por 21 milhões de euros. Tava tudo certo, só que a transferência foi cancelada. Segundo a ESPN, o Chelsea cancelou essa transferência porque ficou com medo de uma investigação depois que tanto a Premier League quanto a FIFA demonstraram preocupação com esse negócio aí, né? Pro Chelsea atual, o Strasbourg não é um clube de futebol, é uma ferramenta. E não à toa, os torcedores do time francês querem que Todd Boehly e companhia vão pro raio que o parta. Essa Vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Entendeu? Não vai fazer nada. Agora vem o questionamento. Se a Premier League resolver punir o Chelsea com rebaixamento ou suspensão de competição, como que eles vão resolver essa porra? Não tem que vender todo mundo, mano. Entendeu? Vão perder dinheiro os empresários. Eu não acho que a Premier League vai rebaixar o Chelsea ou suspender de competição. Não acho que vai fazer isso. Não acho. última parte que eu falei do Strasbourg tem tudo a ver com a estratégia de multiclubes, né? E também não é algo... Porque até por agora o Chelsea não faz nada ilegal. O Chelsea, tipo assim, ele consegue se ensaboar dentro da lei. Tá ligado? Tipo, todo mundo sabe o que o Chelsea tá fazendo. Porém, ninguém pode fazer nada, porque o Chelsea tá dentro da lei. Entendeu? exclusivo do Chelsea, a gente tem aí como O Chelsea usou a brecha do sistema. exemplo o John olha Textor, aí. que acaba fazendo movimentações de jogadores entre o Molenbeek da Bélgica, o Lyon da França e o Botafogo no Brasil. Rapaz. Até agora, o que Todd Boehly e companhia fizeram não deu certo. A visão do público em geral não é boa sobre os Blues e os próprios torcedores do clube muitos estão insatisfeitos. O Chelsea parece desvalorizar os seus próprios jogadores, querendo sempre algo novo como se fosse uma criança ali que cansa dos brinquedos atuais, né? Eles conquistaram 0 troféus desde a aquisição e viraram uma máquina trituradora de técnicos, além de conseguirem lugares bizonhos na tabela de classificação da Premier League. Mas a maior surpresa não é nem com isso, e sim com o fato de que os jogadores continuam aceitando ir para esse projeto. Eu temo, inclusive, pelo Estevão, ainda que eu acho que ele é tão bom que ele vai conseguir quebrar esse ciclo do Chelsea querer emprestar o jogador pra depois revender, né? Acho que ele vai pegar essa titularidade. E eu acho muito possível que o Chelsea tente aumentar ainda a sua rede de clubes, né? Expandir além do Strasbourg pra poder mandar jogador pra lá e pra cá mais facilmente. E vai funcionar. Eu pessoalmente, tá? Opinião pessoal minha,
Eu não gosto disso que tá sendo feito. Eu acho que os caras estão tratando um clube tradicional como o Chelsea como se fosse ali um investidor anjo que bota dinheiro em 50 startups diferentes com a esperança de que uma vai bombar absurdos, né? Vai virar o que eles chamam de um unicórnio. No Chelsea atual, os jogadores não são mais atletas, não são mais humanos. São peças que entram e saem conforme necessário. São itens que você usa para projetar lucro e fechar contabilidade. Eu tenho a impressão que em poucos momentos, ou em nenhum, esses novos donos do Chelsea tomaram decisões pensando na grandeza do clube ou no projeto esportivo. Eles enxergam o Chelsea como uma mina de ouro, não mais como os Blues de Stamford, mas sim como a Blue Co. O Chelsea na mão deles não é mais um clube de futebol, é uma planilha do Excel. Não existe o Ângelo, menino da vila com potencial absurdo. Existe um garoto para ser vendido por lucro. Isso é loucura. Não existe o David Washington. É loucura. Os caras não, pô, os caras vê como número, mano. Vê como uma forma de fazer dinheiro. Washington, um atacante prodígio. Existe um ativo comprado em busca de valorização. Não existe o Madsen, que brilhou no Dortmund. Existe uma venda de 40 milhões. A minha impressão é que tudo é resumido a números. E tá todo mundo prendendo a respiração, ansioso pra saber o que vai acontecer, né? O tempo todo o Chelsea agiu com extrema confiança, apostando nessa estratégia de contratações massivas aí, em múltiplas janelas de transferências, como se eles conseguissem... Oxe. O Sancho tá no Chelsea? Caralho, moleque. Estratégia de contratações massivas. Nem sabia, viado. Que porra é? Como assim, gente? Aí, em múltiplas janelas de transferências, como se eles conseguissem enxergar algumas coisas que os outros não conseguem nem ver. Como se eles tivessem um grande plano que invariavelmente, como se fosse num filme, fosse dar tudo certo no final. E assim, pode ser que dê. Não dá pra dizer que os caras não têm um plano, eles claramente têm. É gente supostamente muito capaz, tá? Com histórico de fazer dinheiro em quantidades massivas. Claramente não são pessoas que estão preocupadas aí com a minha opinião, com a sua, com os torcedores zoando no Twitter. E também claramente não são pessoas que compraram o Chelsea porque elas se importam com o clube ou por qualquer razão humana e afetiva. Eles compraram pra fazer dinheiro. O objetivo deles é pegar esse ativo que eles compraram por cerca de 4 bilhões de libras e daqui 10, 15, 20 anos revender por quanto? 10 bilhões? 15 bilhões? E pode ser que no meio dessa estratégia, talvez, quem sabe, surjam um ou dois novos Neymares, surja um time vencedor, surja um clube extremamente lucrativo. Ou também pode ser que o Chelsea se enrosque financeiramente, seja punido pela Premier League, seja excluído de competições da UEFA e permaneça um caos por anos a fio. Quem sabe, pro bem ou pro mal. Eu confesso que eu comecei a pesquisa para esse vídeo com uma opinião mais negativa de tudo que tá acontecendo no Chelsea, mas depois de ler muito e analisar muito, eu tenho a impressão de que os caras têm um plano. E eles podem não conhecer tanto de futebol, mas eles conhecem de fazer dinheiro. Então, pro bem ou pro mal, o caso do Chelsea atualmente é um dos mais interessantes do planeta pra mim. É arriscado, é caótico e o resultado a gente só vai saber daqui a alguns bons anos. O foco aqui não foi a origem do dinheiro, mas sim como ele está sendo gastado. É óbvio que alguns outros clubes receberam uma injeção de capital que é usada para lavar talvez o dinheiro e a reputação de quem comprou. Inclusive é sobre isso que a gente fala nesse vídeo aqui. Vale a pena assistir. Ah, mano, eu acho tipo assim... Quando a gente fala em transferência... Tipo, mano, eu apoio muito SAF. Eu apoio a SAF no Corinthians porque o Corinthians é uma bagunça, tá ligado? É uma várzea. E, pô, o Corinthians não é do povo há muito tempo. Mas eu tenho medo, tipo assim, de chegar uns empresários engravatados, gringo, não entende porra nenhuma do clube e fazer o que quer. Mudar hino, mudar escudo, mudar a porra toda, tá ligado? Tipo assim, o clube perder a identidade com a torcida. Aí fudeu.